assuntos, tá? O primeiro assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre ferramentas, tá? Então, bom, a Marisa Iversen, outro dia falou do maçarico, do mini maçarico, que é ótimo para esterilizar as tesouras, as ferramentas, tá? É um isqueirinho. É um isqueirinho, ó. Aqui vai o gás, então a gente aperta aqui e sai o foguinho, ó. E aí a gente esteriliza as tesouras. Você debaixo compra separado depois? Não, você pode comprar o gás, ou então você vai ali na banca do Alex, ele injeta por R$1 e dura 3 anos. O Alex também vende isso daqui, eu não estou fazendo propaganda. Fazer a embalagem toda ele vende, assim eu sei. Tudo isso, ó, o isqueirinho cheio. Ele vende isso aqui. Isso daqui eu comprei agora há pouco tempo, paguei R$15. E dura, gente, isso aqui dura. A próxima vez que eu vou encher o gás aqui, nossa, 2 anos, 3 anos, tá? E eu uso bastante. Então, ó, tá? Esteriliza bem a tesoura. Então, a primeira dica. Segunda, se alguém quiser, eu posso até comprar, a gente pode acertar depois, porque eu vou toda semana na banca do Alex, tá bom? Vamos passar uma lista. Fica ali na rua Jaime Balão, esquina com Augusto Strasse. É a banca do Jesus. Do lado Da floricultura Agapanto. Então eu vou fazer assim, eu vou do maior para o menor, tá? Isso daqui, a trave, a gente até podia, né? Pedir para eles virem de novo. Foi no setembro antes da pandemia. Eles trouxeram todas. Vai trazer para vender também. Sim, eles trazem. Eles trouxeram para vender. Então, gente, isso daqui é liberdade. Tá? É liberdade, porque você não fica naquela dependência do jardineiro. Às vezes é um galinho pequeno que está incomodando, que está no meio do caminho. Ó, isso aqui, ó. É muito bom. E como o cabo é comprido, então ele tem uma boa alavanca, você não faz força nenhuma e ele corta. Gente, isso daqui é muito bom. E ele é leve. É leve. É alumínio. É alumínio. O cabo. Porque eu tenho um que aumenta, mas o meu é pesado. Tá, esse é alumínio, é super leve. Depois vai ficar aqui, depois vocês pegam aqui. Esse daqui é da Denise Lobo. Ele tem uma cremalheira aqui, ó. Tá? Então, ele também pega um galho mais largo, é super leve. É regulável, então? Essa cremalheira é para regular? Não. Eu acho que é para dar Guia. É a guia só. É o fortificante. Mas pelo jeito, é bem bom também. Excelente. É biotônico. E é bem leve. Tá? Isso daqui também é liberdade. Mas eu não posso. E eu me acerto tanto, só que é o seguinte, o serrote, o dente dele é assim e assim, né? Então eu nunca afiei esse, mas agora eu comprei uma lima que afia serrote também. Então, só que a questão da afiação, vocês têm que afiar antes de começar a poda. Vocês têm que sentar uma tarde lá e ficar só afiando. Lembra que eu falei uma semana antes? Esse dia Falou que 2 semanas antes. Ou isso. Bom, essa Que vai que tesoura- você não tem a ferramenta. Aí você tem que sair comprar. Daí o Mercado Livre não te entrega. 15 dias. Essa tesoura aqui é da Felco. Eu comprei também quando aquele rapaz veio um dia fazer uma representação, é uma tesoura Felco. É suíça essa? é a melhor de muito boa. Essa Então ela tem uma trava aqui, ó. Tá vendo?
E é muito boa. Uma vez eu fui num curso de poda com a dona Regina e cheguei com essa tesoura lá achando que eu, ia resolver tudo. Ela pegou a minha tesoura e falou, não presta. Não presta porque tá sem fio. Tá sem fio, daí ela deu pro Teco afiar, o Teco sumiu, veio com a tesoura assim. Daí eu apodei tudo, né? Daí foi bom. Então, para podar, aí tenho essa tesoura aqui também, que é de poda assim de orquídea, de haste de orquídea, menor. A gente tem que ter vários instrumentos e várias tesouras. A Jussara tem uma tesoura que ela é menor aqui. Então ela entra, porque a minha, como tem, podem ver aqui, ó. Ela tem essa barriguinha aqui, então eu não posso, se ela, uma planta que eu tenha que podar lá dentro, eu não consigo com essa. Então tem que ter outras. Aí pode quebrar o galho. Bom, mas então essa é para orquídea e tem outras aí para podar coisinhas menores. Tá? Agora, com o que a gente poda? O que a gente afia? Com tesouras. A gente afia, isso daqui se chama lima. Essa daqui é da época do meu pai ainda. Então um dia eu cheguei na casa dele e perguntei com que, porque ele tinha muita ferramenta. Ele falou, ó, tá isso daqui para você. Aí ele me deu. Então é com isso que eu afio. Aí eu fui atrás no comércio, eu achei primeiro isso aqui, ó. Essa daqui, ela tem um lado chato e outro lado tem uma barriguinha, ela é arredondada. Então, dependendo do que eu queira afiar, a barriguinha é melhor. Ou então é a parte reta. Essa é só plana dos dois lados. E ela é um pouquinho mais grossa. Então você tem que ir com cuidado. Você não pode desgastar muito, né? Essa memória acho que é mais prática. Então, aí eu fui em outra loja, aí eu encontrei isso aqui, ó. Isso daqui é japonês, tá? Então agora aqui tem para o serrote, que é em forma de triângulo, é triangular a seção. Aí tem a outra que é para várias coisas. Então eu vi que para tesoura de poda, tem duas aqui, ó. Tem aquela lima igual a minha, que um lado é plano e outro lado é ovalado. E olha só, tem até cabinho. Que legal, né? E essa é cilíndrica, então é melhor ainda. É fácil achar isso? No Boltinho eu comprei. Ah, no Boltinho. No Boltinho. No Boltinho tem bastante coisa. Tem muita coisa. Passava o pacotinho pra gente poder tirar uma foto lá do Boltinho. Só o pacotinho pra gente poder tirar uma foto. Vou mandar no... Isso, a mulher manda. Vou mandar no palestras, tá? Sim, e aí todo mundo tem acesso. O nome da loja, por favor. A loja é Boltinho. Mas eu não conheço. Não conhece? Agora, Como é que a gente afia? Então é a parte principal, né? Como é que a gente afia? Então é só prestar atenção no seguinte. A tesoura, essa daqui, ela tem uma parte plana e a outra parte tem um chanfradinho ali que fica, ele tem um ângulo. E o outro lado também, só que é o inverso, o lado de cá é plano e daí o lado chanfrado é aqui, ó. Então, o lado chanfrado desse lado e lá é do outro lado. sim. Tá? Como é que a gente afia? Eu vou no chanfrado aqui e vou devagar assim, ó. Eu deixo a tesoura num lugar fixo, apoiado, e daí eu começo assim, ó. Mas o instrumento
tem que estar na mesma diagonal do fio ali. Eu não posso ir assim. Aí eu estrago. Então eu tenho que ir no mesmo ângulo. É como se eu estivesse só. Tipo, só vai, né? Só vai. E de dentro pra fora. No mesmo ângulo e de dentro até a ponta. Porque às vezes eu podo alguma coisa só com a ponta. Né? Então é aqui, ó. E olha, se eu ficar um tempinho só fazendo isso, eu já estou afiando. Eu não preciso afiar rapidinho. Fazer força, né? Ter força, não é. É assim, é no ângulo certo e do jeito certo. Tá? Então é só isso aqui, ó. No Tesoura pra cortar fazendo a mesma coisa? Tudo igual. No serrote tem que ir em cada dentinho, né? Isso, o serrote, como ele é travado, a gente chama travado, que tem um dente para lá, tem que ir em cada dentinho, por isso que tem a rima triangular. Ah, sim, daí dá certo. Tá? Então aqui, eu vou segurar, porque eu estava segurando aqui e estava mexendo aqui, né? Então eu vou segurar lá, ó. Só com isso eu já estou afiando. E o lado de cá a mesma coisa, ó. É só fazer isso aqui. Pronto. Se eu fizer algumas vezes, mas assim, se você quiser bem afiada, faz várias vezes ali. Mas não precisa força. É só um jeito ali. Tá? É fácil. Do lado barrigudinho. Essa daqui eu prefiro desse lado aqui. Eu digo também onde você atendeu. Sim. É o lado mais... É o lado chanfrado. Isso, aquele que... Não é o lado reto. É o lado chanfrado. É o lado que tem o chanfrado ali. E por que eu não uso o lado reto? Porque olha aqui, o lado reto, ele até dá, mas às vezes tem alguma deficiência na lâmina e daí não pega. Tá? Alguma dúvida com relação à fiação? E quando é reto? E a tesoura de Mas lado reto. Sempre do lado, sempre do lado. Bem reto aqui. Não, esse Esse você não afia. só Então, olha só, essa tesoura de roseira, esse lado aqui não tem lâmina, esse lado aqui. É só esse aqui. Tem que prestar atenção nisso. Então é isso. É só o lado que tem aqui, ó. É só aqui, ó. Lá eu não vou afiar nada. Lá não tenho. Só onde tem o chanfrado. Só onde tem o chanfrado. Aqui uma coisa que eu mostro. É só no lado. Cuidado que tá afiado. Esse só serve para Não, eu falo roseira, porque a maioria das pessoas tem a roseira. Mas serve para todo galho mais grossinho e mais duro. Não, eu só fiquei em dúvida, agora se era só para você. Não. Marilda, e tem o jeito certo de cortar também aquela. Também, a gente tem que ir com a lâmina em cima da outra parte, né? A outra eu odeio fio porque ela apoia o corte. Eu tenho uma parecida Então, ó, com essa. Apoiar o corte no... Olha só, a própria tesoura tem a parte dos dedos aqui, ó. Então, é assim. Eu tenho uma parecida com essa, mas galho seco ela não corta. O verde ela corta que é uma beleza. Nenhum. Eu também. E ela não engasga no galho? Quem que estava falando? Bem afiado, né, cara? Também não está afiado. Depois que a gente afia, a gente passa um óleozinho. Aí a gente pega uma folha de papel, um guardanapo de papel, enxuga bem, né, para não ficar pingando, sujando. Aí aproveita para lubrificar toda ela. Eu comprei outro. Acho que é melhor também, né? Mas esse eu
faço com Esse esse. WD, outro é desengrifante. É, Não precisa ser obrigatoriamente WD-40, mas um spray desengrifante. Né? Ah, eu tenho. Mas lixa. Outra coisa, isso daqui é lixa d'água. É aquela lixa de parede que você lixa a massa. Às vezes a ferramenta da gente ficou lá 3 meses parada. Então ela tá feia, como essa aqui, ó. Então eu pego primeiro uma lixa d'água, mas qual sem força também. o número dela bem fininho? Não, é bem fininha. Essa é de parede ou é de ferro? Parede. Qual o número? 00? Deve ser. Hã? 100. 100. foto também. Essa é 100. Então eu passo para tirar um pouco a Lixa de ferrugem. massa ou madeira é assim. A Marisa tem uma de ferro, mas essa daqui eu uso e dá Esse certo. não disse muito. Então eu passo aqui para limpar a ferramenta, depois eu passo óleo, né? E essa aqui ainda tenho que Maria, eu afiar. aprendi por vinagre. Deixar Vinagre. pouco no vinagre para Quando sair a tem ferrugem. A ferrugem. ferrugem. Daí eu tiro, lavo na água e serve. Funciona para você? É. Mas Funciona para tem você? que lubrificar, porque ela vai Eu tenho uma Marisa, mas se você põe na água, ela vai enferrujar depois. Foi no seco bem e daí põe no óleo. Ah, tá. Porque tem que tirar aquela lambança, né? Tá. Então, de ferramentas é isso, tá bom? Segundo assunto. Só deixa eu fazer uma coisa. Entendeu o que é a sua tesoura de serrinhas? Entendi. Segundo assunto, esse livro aqui. Esse livro é a nossa Bíblia, é o nosso livro de cabeceira. O meu é mais fino que isso. Pois é, essa é Mas a o meu, esse daqui é o atual. Eu tenho um meu. O meu era de 2001. Aí eu fui ver que ele já estava ultrapassado. Daí eu fui procurar e pensei, não, eu vou comprar a última edição. Comprei, eu nem sabia o que tinha. Comprei a última edição, é de 2022. Ah, bem. Eu comprei pela internet, editora Plantaro. Esse é do Harry. Antigamente era o Harry e um tal de um Hermes, mas ele faleceu. Tá escrito aqui. Daí o Hermes faleceu e o Harry passou a fazer sozinho. Então, olhem só, eu vou mostrar para vocês. Vou apresentar. Aqui no começo ele faz a apresentação, aí ele começa com as famílias. Aí ele cita cada família e todos os gêneros daquela família. Marisa, podemos fazer depois? É que eu já vi isso. É que eu já vi isso, por isso eu sou. Aí, olha só. Depois que ele termina as famílias, plantas para jardim. Então ele começa a falar jardim de suculentas. Aí ele dá todos os gêneros, ou família, não, é gênero, de suculenta. Daí jardim rupestre. Ele mostra aqui os gêneros rupestres. Jardim colorido, jardim de gramíneas, plantas floríferas, olha só, floríferas perenes, ele dá com exemplos. Plantas de folhas coloridas, jardim de sombra. todas as nossas culturas. Eu acho que foi daí que ele tirou a ideia. Ele tirou a ideia daí. Eu mando para ele, eu mando para ele. Daí ele começa a mostrar as plantas. Então ele fala o nome científico e o nome popular. E aqui ele fala de onde que a planta é. Se é estrangeira, de qual país e se é nativa nossa. Já tem nome. Isso já tinha no outro, mas para quem não conhecia o livro, né? Então é uma excelente aquisição. Para quem não tem, é muito bom o Quantas livro. páginas ele fala?
Dava para tirar uma foto também, cor, né? Mais do que medo. Esse novo tem mais um detalhe. Porque o antigo. No antigo, ele colocava só o nome científico ali no índice. E muitas vezes você não sabe o nome científico, então tinha que folhear. Era ótimo, né? Porque você folheava, olhava, via, tinha ideias e tal. Esse, ele coloca o nome popular e o científico no índice, sabe? Mas O que facilita bastante Mas coisa. ele tem uma edição que ele, no final, tem o nome científico e depois tem o nome específico. Que o tabela é mais antigo. É de 2000 o meu livro. Então, olha só, aqui o índice no final é o nome científico e depois, no final, o índice é de nome popular. 1120 páginas. É mais grosso que a Bíblia. É de 2022. Terceira edição. Mas é a Terceira terça. Oi? Eu não ouvi o que você falou. Pela internet. Olha, o Alex até pode pedir. Eu posso pedir para ele, eu converso com ele. Como é o nome do livro? Deixa eu ver a edição aqui. Terceira edição 2022. E a segunda. Plantas para jardim no Brasil. Segunda 2015. Plantas para jardim no Brasil. É Vamos aqui. fotografar. Capa vermelha? Já fotografou? Mas você colocou do Sejartiano. É o palestra que todo mundo acessa e ninguém Sabe do que é floricultura, Capão? porque senão as pessoas perdem a informação. Sabe do que é o Augusto Stresse? Esquina ali com a Jaime Balão, é bem no alto do Augusto Stresse. Tem a floricultura na esquina. Não sei como é, na esquina da Bom Jesus. É na Rua da Agrária. Alex, é isso? Alex. Mas esse ele não tem lá. Ah, o isqueirinho. Então é isso. A minha parte é isso. Agora a Belmair vai falar outra parte. Isso. Então, boa tarde, gente. Numa conversa de sejartianas, eu acho que a penúltima ou a última que nós tivemos, nós chegamos a estávamos reconhecendo plantas exóticas e plantas nativas. Nós vimos um vídeo do Ricardo, se não me engano, né? Do Ricardo Cardim. E ele é, o que vocês sabem, um defensor, né? Assim, ferrenho da condição de você ter num bioma, né, num determinado bioma, as plantas nativas daquele bioma. Endêmicas, as que nascem, né, sim, que estão ali, certo? E as nativas. Nada de planta exótica para ele. Aliás, invasora, né? principalmente exótica e invasora. Nós vamos ter para frente, vamos ter uma palestra que vai esclarecer bem direitinho esses conceitos, o que é planta endêmica, o que é planta nativa, o que é planta invasora, né? Exótica invasora e o que é uma planta exótica, tá? Ele não aceita as exóticas invasoras, que são essas que invadem aquele bioma quando exatamente sufocam as nativas, tá?
E aí eu tive assim pensei, eu digo, puxa vida, mas eu olhando para os meus vasinhos lá na minha sacada, será que eu tenho alguma coisa que é nativo, né, que é nativa, ou só tenho exóticas? Porque eu nunca me preocupei com isso, em comprar exóticas ou em comprar nativas. Agora, inclusive, que isso está surgindo, né, como uma onda mundial. Se vocês olharem os jardins aí do mundo, eles estão, principalmente em jardins públicos, né? Praças, jardins públicos, eles estão com outra cara, né? Eles têm já essa pegada mais de ter as plantas do lugar, daquele lugar, né? Mesmo que seja com cara que fique com cara de matinho, né? De que não foi um jardim projetado e um jardim feito, né? Certo? Produzido ali por alguém. Parece que ele cresceu por si, né? Muitas vezes as fotos que a gente vê. E aí nós ficamos, aliás, a ideia foi da Marilda, da gente verificar, olhar, né? Quais são as nativas que nós, sejartianas, temos no nosso jardim, tá? E aí ela fez um compilado de fotos de jardins de algumas sejartianas, nós complementamos, eu e a Denise complementou, e nós vamos ver agora, tá? As fotos dos jardins e com os nomes das florzinhas, vocês vão reconhecer, certamente. Tem plantas com flor, plantas sem flor, sabe? Mas e aí nós vamos conversando. A todo momento que vocês tiverem uma pergunta ou alguma questão, ou quiserem fazer um comentário, fiquem à vontade, tá bom? Então, Regina já não era dessa ideia. Exatamente. A Regina mas coisas então, lindas, uma misturada. Mas a idade dela também, né? Isso. Certamente ela tinha alguma coisa nativa, né? Certamente. Mas a época era outra também, né? A época... lá na França. Isso. E a época que ela formou, que o jardim foi sendo a primeira, né? Depois ele foi sendo modificado, né? Mas o interessante é que agora está vindo né? Os jardins naturalistas, os jardins com plantas nativas. Tá? Então o primeiro jardim é o da Jussara. Essa aqui é a viuvinha, né? Pétrea subserrata, aquela trepadeira. Eu não tenho essa planta, viu? Eu não tenho essa planta. Pois é do vizinho, né? É do vizinho. Do vizinho, Na verdade, a foto... Eu lembro... Estava nessa floração. Essa floração Não, a Linda, quando ela colocou a foto, ela colocou a observação, passeando por, né, por isso, eu me lembro bem, tá? Mas é maravilhosa, né? Ela não sabia que era nativa. Não, é trepadeira, né? E vai procurando sol e ó, sobe em cima das árvores. Isso, se fizer uma poda, é até a poda já ficar, né? Esse vizinho. Oi? Lá na entrada da casa da Regina tinha um. Podadinha? Portão, Do lado direito. logo aqui, tinha uma que era codada com uma luz pendente. Porque daí, né? Pode ficar as pontas do lado. Mas se der suporte, Essa nossa? Na Marlene. Tudo nativa. Tudo nativa. só falaremos de nativos. As nativas do nosso jardim. E essa tem branca também. Eu não conheço. Olha o picão de praia lá, famoso. Que nome lindo que ele tem. Sphagmentifolia trilobata. Sphagmentifolia trilobata. Picão de praia. Esse rasteirinho, né? Rasteirinho para quem quiser fazer uma cobertura, né? Essa que dizem lá na praia que é penicilina. Essa é a cheirosa? Não sei. Quando você arranca assim, ela cheira. Sim. Não é Mas essa? o cheiro é estranho. Não era essa a Margarida do Raul Reinhardt? Quem é as das antigas? Eu não. Eu acho que é o tal da Margarida do Raul Reinhardt. Que alguém foi na chácara. Raul Reinhardt. Não é, Valda? Do Raul Reinhardt. Raul? Não é essa. Não é essa. Não. Então,
E todo mundo quis a tal da Margaridinha. Não, era e ela ganhou as não é fotos, não essa. te larga nunca mais. Essa não é. Verdade. Ela não larga mais. Mas é bonitinha, né? O verdinho é bem verdinho, contrastando com o amarelinho. E vai. Ai, que bonito. É, pode passar. Olha lá, a tibuquina oricandiana, ou tibuchina, né? A quaresmeira arbustiva. Essa é uma árvore, né, Denise, que foi bem focalizada Olha, agora. essa foto não é minha. Sim, mas acho que Essa daí é Ah, sim. essa não é não é árvorezinha? Daí é minha. Ela Ela fica colocou, sempre inclusive, roxa? lá arbustivo. Sempre, essa sempre roxa. ela tem a folha peludinha, não tem? Sim, tem. Olha aí a diferença. É. A arbustiva tem folha peludinha e a árvore... Essa tem folha. A árvore tem folha lisa. Essa fica sempre. Essa daí. Aham. Ela tá lá dentro. É, daí acho que vai aparecer. Mas vai aparecer. Que bom. Pode. Olha lá, gente. Ai, que bonito. Maravilhosa. Dessa aí na rua, passou pra fora do muro, olha que nos 15 dias ela foi a mais linda do vaso. É bem, também faz maciço, né? Dá pra. Ela vai, ela fica. É muito bonito. E já temos aí contrastes de cores, né? A amarelinha mais baixinha, essa violeta mais alta, né? Ou a tibuquina ainda, não sei se é tibuquina, eu falo tibuquina. Assim, mais altinha ainda, né? Pode passar, cara, por favor. Olha, mais uma amarelinha. Essa é da Jussara. É a paixão dela. Depois da amarelinha, Essa daí é uma prata. um botão de ouro. Mas é Nunca mais fica livre dela. também, assim, é mais rasteirinha, né? Mas ela fica altinha, assim. Sim. Sim, mesmo. ela consegue ficar assim. Tá. E ela mesmo se semeia depois. Opa, Pra olha aí, ó. sempre, pra sempre. Você só vai cortando, pra ela não ficar. A caliandra, gente, eu jamais imaginaria que a caliandra era nativa. Também não. Olha só, aquela que floresce e quando a chuva está vindo. É cheirosinha. É linda, né? Linda demais. Cresce, se você quer um arbustão, quase uma árvore, e também fica, né? Assim, mais baixinho. E atrai polinizadores. Isso. É, a borboletinha tá lá. Tem rosa, né? E tem essa vermelha. A azulzinha, que é a coisa mais bonitinha do mundo, essa florzinha, né? Também rasteirinha. Faz tempo que a gente não vê nas floriculturas, né? Faz tempo que eu não No vejo. jardim da Marlene, lá Tem. na Panacéia, tem essa foto aí lá. É ao chão de areia. Muito bonitinha também para arrematar, assim, né? Porque ela vai e os raminhos ficam assim para fora do canteiro, né? Fica muito Gosta de bonitinho. sol. Sim. Bastante sol. É. Pode passar. A farroupilha, que é linda também, né? Justiça floribunda. É da família Justiça Furibunda, o nome dela não é muito. Marilda é da família da Justiça. Essa é. Mas ela não é daquela vermelha lá, né? Porque veja que a folha é diferente. Como é que ela é parede dela? Gêneros iguais, É. espécies diferentes. Gente, morango é rosácea e rosa é rosácea. É. São primos. Ok? Eu não me justificou, mas no caso. E a Você é justiça. igual a sua prima? Por quê? Você é igual a sua prima? Se eu sou igual a minha prima? É. Você é gêmea? Idêntica. Você é gêmea da sua prima? Idêntica. Todas elas? Todas. Então você é de uma família estéril. Quer ver outro argumento? A catleia. Sim. Todas as catleias são idênticas? Não.
Eufórbia. trabalho na hora do dia. Convenceu? Agora o quê? Ela tem alguma semelhança lá. Alguma coisa. Exatamente. Mas daí também tem diferenças. Por isso que ela ganhou o nome particular. Que difícil fica da gente identificar, então. Sim, não é uma coisa fácil. Por isso que vocês compraram a chave. E o livro. Eu já dou a cabeça assim. Também do que hoje faz por DNA também, né? Então tem umas que estão mudando. Achei que tinha algumas coisas mais rápido. Agora tá segundo vídeo. Geralmente é na flor, assim. Na flor. Mas essa é bem diferente. Pode passar. Olha a Clúvia. Já viram florescida? Já. Branquinha, né? Tem essas gemas assim. Fala, Edna. Ela cresce Também. E tem umas que tem a folha maior que ó. Ela é muito linda. Tem que saber Sim. Agora vou fazer uma observação. Qual é o nome da espécie? Fluminense. É da Fluminense. É Fluminense. Até Que é no Rio de Janeiro. Ela é de clima de praia, ela aguenta bastante vento. vento, areia e água ruim. Ela é bem ela resistente. tolera super bem. Então na praia ela vai maravilhosa. Ela vai na cidade, aqui em Curitiba vai também, mas ela nunca será a mesma coisa do que lá. Por isso lá você tem as maiores. Em Londrina tem. As folhas são bem coriáceas, né? Como o Harry diz, é bem durinhas. Tem bastante raiz. Isso, aéreas. Décimas raízes. Raízes aéreas. Pode passar, Karen, por favor. Olha lá, nossa amiga, já tivemos algumas palestras. Também nativa. Uma dessa eu não sabia que era nossa. Pois então. Você sabe a história do Bugambília? A Karen sabe? Por que ela Nós já contamos Então, a gente ficou surpresa. A gente ficou surpresa quando descobrimos que a Bugambília é nativa. Então, isso a dona Regina contou pra gente há muito tempo, que houve uma expedição, um navio que veio da Europa, e o chefe era um francês, Bougainville, era o chefe, o capitão do navio. E ali no navio veio uma... A Irene conhece bem a história. Veio uma bióloga. E a bióloga veio, o navio vinha parando e tal, e a bióloga vinha estudando as espécies onde eles paravam. E chegaram no Rio de Janeiro, ela descobriu essa planta maravilhosa. Aí descobriu, foi falar para o capitão que era uma planta nova, uma espécie nova e tal. Ele falou, então o nome dela vai ser Bugambília, é o nome dele. Então, Simpaticíssimo. nem o nome do navio. Nem o nome do navio e nem o nome dela. Ela é espiritada. Ah, ainda tem isso. Ela não pôde vir como mulher na expedição. Ela teve que se vestir de homem para participar da expedição. Esse saboroso vestido de vestido naquele navio passeando por ele. Não ia rolar. Só de homem mesmo. Mas será Olha, Érica, essa é a falsa Érica. A Cúfia gracilis. Olha que bonitinha. Também baixinha, ó. Essa Érica não era de lá? Tem animais. Tem a verdadeira, que é aquela mais altinha, e essa é a falsa. Ó. Tem a lilás e tem a branca. Quando ela vai ficando velhinha, ela vai ficando cor de rosinha branca. Mas não é essa. Roxinha. agora ela vai causar um escândalo. Mas não é dessa forma. Agora ela vai ter o Chile de
fica bem baixinha, bem. Essa eu pego tem bastante. Eu também tenho. Eu trouxe dela. E ela parece que ela vai na sombra, né? Excelente informação. Pode passar. Olha, a grama tá chegando. Olha que bonitinha. Agora vira o jardim da Marilda. No A mato, Fúcsia tem Regia. bastante no mato. Que é o brinco de princesa. Jamais eu imaginei também que essa era nativa, que era nativa. No mato tem um monte. É na frente. No arbusto, né? O Arabel tem a maior, mais graúda e a mais miúda. Mas a nativa É mais miúda. É a miudinha ou essa é uma? Essa é a miudinha. Mexeram, deixaram Será que mexeram, deixaram a maior ou é outra planta? Ah, mas ela teria que ver a história dela, né? Não sei. eu acho que mexeram nela. Mexeram, né? Porque com essa conformação, dificilmente É. dobrada, até atrair É. tem a dobrada também. Mas eles colocam daí só nas cuias, né? Essa que vai assim no chão e coisas, normalmente é a mais rústica, né? Que aguenta mais porque ela é isso. As cores, né? Isso. Ai, Manacaxeiro, aquele mais eu acho muito baixinho. pequeno, né? É. Esse pé aí deve ter uns 30 anos. Nossa, Entendeu? Você corta? Baixinho. Eu Você não corta? corto. Mas não corta. Eu morreu alguns meus lá. A lagarta gosta de Ah, é aquela de lista, né? A lagartinha de lista, né? Fique de olho. Ela sobe e vai nas folhinhas. É a listinha verde. Mas então, olha, A lagarta não te achou ainda. ela pode, e eu nem vejo. Pode ser. E ela gosta de meia sombra, essa. Porque É. o sol ela não gostou. Pode cair. O jardim, O jardim é de Sônia Seloviana, ou Seloviana. é uma pena. Esse jardim também tem uns 25, 30 anos. E agora que chegou na altura do muro ali as folhas. Tem que ficar bem lento, né? Não, eu que plantei. Na época que a gente comprava em floricultura, né? E embaixo tem bromélia e estou plantando orquídea. Ali vai ser... Eu até tinha 1000 cores ali, tirei, né? E agora vai ser só Mata Atlântica ali. Então vai ser só bromélia, a orquídea, xaxim. Eu recomendo você comprar um sítio. Ou tem agregado. Tem lá o pessoal do exército, né, que tem bastante. O lírio, não passa. Espatifilo, canifólio. Esses são vários tipos, né? Tem a folha fininha, folha larga e a média. Tem o pequeno, o médio e o gigante. Esse aí. Esse é o pequeno. Esse gosta de sombra. Esse sim, solzão, as folhas Esse é sombra. padecem. A Avenca, também, nossa. Também tem. Tem vários tipos. Foi uma pomada na minha casa, às vezes eu jogava a venta, disse não presta ter a venta. Parece que é barba. Não, e daí na casa da minha irmã tá cheio de avena. E ela é cunhada da minha irmã. Ela é muito tire tudo isso, porque quem tem avena em casa, a filha não casa, ele casou. Casou E coisa mais linda as avencas dela. Pode passar. A samambaia renda francesa. Como assim francesa se ela é brasileira? Pois então, Quem tem floresceira, que é a moça. similar às rendas da Samambaia Chantilly, sei lá. que Rumora adiantiformes. A cavalinha, que é também lá no fundo do salão, tchum, aparece uma. Não é? Só se não tiver vaca. As duas cavalos todas. Ah, lá em casa subiu tudo. Essa daí, quem quiser ter, é melhor ter em vaso. É melhor em vaso. Porque se eu plantei, eu ganhei a muda da Dirce. Aí plantei no jardim. Aí, gente,
Ela aparece até no quartel. Então se alguém quiser muda, eu tenho, mas planta em vaso. E ela é bem assim, modernosa, né? Ela cresce só nesse sentido, então um vaso bem, né, hoje com a tendência mais minimalista, né, um vaso bem liso e daí plantado, fica bem legal. É de meia sombra. Essa pega sombra. Ela vai, Mas ela vai na meia sombra. acho que sombra não, mas meia sombra talvez, né? Melhor que faz sol, sol né? só à tarde. Lá tá cheia de cavalinho. Cheia, diferente. Pode ir, Caio, por favor. Olhem lá, ó, a lindona lá, a quimeia fasciata, as bromélias lindas. E ela está florida o ano inteiro. É tua também? É minha. E a florzinha, ela é durinha, né? Então ela fica bastante tempo mesmo, né? A florzinha, né? Tô dizendo que ela não quebra fácil, fica bem bonitinha. Pode passar. A samambaia de ponta bifurcada, cadê a ponta bifurcada? Lá na ponta. É uma samambaia de baiana, né? A ponta dela. Depois ela na pontinha. Parece uma sainha. Baiana. É verdade. Ali tá ali no meio, eu achei. Lá embaixo também tem uma lá embaixo. À direita. E ali tem umas folhas de acanto grego. Mas o acanto não é ativo, não. Ah, é? Não. Então Não, passa. porque inclusive as colunas gregas são ornadas com Aquelas. a folha do acanto. Olha aí, ó, uma coisa legal. Olha a nossa vermelhinha lá, Irisine. Irisine. Esse é de sombra ou de sol? Sol. Esse também tem outra cor, né? Amarela. Ela na sombra ela fica meio sem graça. Mas tem E verde daí de sol. ela fica mais viçosa. Dá para fazer uns. Fica mais vermelha. Não dá para fazer uns. Pode passar. Olha, Maria. Estou feliz. Eu já tô descendo no crivo, né? Mas essa gosta de sol. É só você não arranca mais. Aquela Ipsecaia também é ativa. Aquela branquinha. Sim. Essa também é nossa. Olha só, gente. Essa também cresce para cima, assim, né? Mas vai dando as toceiras e vai fechando, né? Vai Só fechando. solece um dia, né? Daí no outro dia já está nova. Essa A floração aparece de novembro até fevereiro. tem bastante, ela vai florindo aos poucos, né? Um pé, outro pé. E aí o que a gente faz com a flor do ontem? Tira. Mas A flor de ontem, que já Roda de limpeza. ela tira. Tira. certo? Mas é linda demais, né? Parece uma orquídea. Isso, com o verde, depois a luz, né, de verão, assim, ela fica maravilhosa. Marilda também. A calcinha também. Ela é lindinha, a folha dá pra fazer salada, é muito gostoso. E o frutinho é a falsa alcaparra. A folha se vai A folha vai salada. É muito boa. E a florzinha Ela assim, assim, ligeiramente ácida. A folha não é assim, mas a folha não é A folha dá pra comer salada. É tipo azedinha? É tipo isso, eu não gosto de a flor também. olha lá. Quem diria, hein, que ela é nativa do bioma aqui da Mata Atlântica, Laélia purpurata. Olha outra aí, Essa já é outra coisa. já, hein? Floresta. Olha, Marina, presta atenção nessa foto. Pois é, eu tô. Presta atenção nessa foto. Catleia atravessa. Já vem coisa. Aí, ó, Catleia. Tudo diferente. São primas. E são primas? Por que eu vou saber
saber se essa é igual a cacrana hoje. Já deram o nome, Marisa. Eles já estudaram, já cortaram ela, já olharam ela dentro, já viram ela florida, já viram ela seca, já olharam a folha no microscópio, já fizeram o DNA de cada uma, e aí eles vão, os botânicos fazem isso, nós vamos provar. Os botânicos olhando a cacrana dele, eu não sabia qual cacrana é. Só toda a flor. Isso, olha ali, a aparência, A conformação da flor é igual. o número de sépalas, pétalas, aquilo ali. Nós vamos fazer só de pequenininho. Ó, essa é assim, assim, por isso que elas são assim. Tá bom. Porque tá Não, isso normal na cabeça. Eu estou fazendo. nós fazemos. Quando eu estou pensando que eu estou entendendo, eu já não estou entendendo. Não se desespera. Só difícil. Nós vamos fazer o papel dos botânicos daí. Como é que é? Na identificação lá, talvez. A gente ia fazer umas identificações. Nós vamos voltar com esse problema. Nós vamos voltar com esse problema. Olha a Miltônia, outra orquídea, linda essa também. Essa já é, ó, tá vendo o nome completamente. Essa aí tá no... E ela é Mas o Rignelli é o sobrenome, tem uma outra. de alguém. Não tem, mas não tem o Rignelli, uma outra Não, Rignelli? não, Não, é só essa. Eu pensei que já tinha Só o E Milton. bem diferente, ó. Essa tá na árvore, aquela tá no vaso, ou na cacheta, no vaso, né? Mas elas todas poderiam ir, aí é no Xaxim, lá na frente. E todas as outras poderiam estar no Xaxim. Vamos fazer então uma observação. As orquídeas todas, elas não nasceram dentro de casa. Nem dentro da cacheta, nem dentro do vaso. Onde é que elas nasceram? A gente imita a condição dela na cacheta, no vaso, ou no chachinho, na árvore. Assim. Qual é essa condição? Elas geralmente estão no meio da mata, lá em cima das árvores. Elas pegam um pouco de sol, mas um pouco de sombra. Algumas com mais umidade, outras menos umidade. E aí a gente percebe se dá para deixar na árvore. Não, põe na cacheta, não, põe no vaso. Porque é a condição natural delas. E tomando sol e chuva. Sim. Chuva, principalmente. Olha isso. Ó, Agora nós vamos ver o Jardim da Vera Contador. Essa é a roxinha da Juscelia mostrou. Essa aí. essa é Essa, Aí a inteira, né? A flor que tem lá na Regina. Essa que tem ali na Manuel Rivas? Não sei. Lá eu acho que é árvore, na rua. Eu já vi É na Manuel Rivas, perto da árvorezinha. igreja. A Trialis. Qual que é essa? Essa aí é uma Essa maravilha. É linda. não conheço essa. Filha brasileira. Olá, brasilienses. Essa Difícil de achar em Floricultura. Brasileira. A Vera Contador ganhou da Dona Regina, essa daí. Tem lá na Dona Regina. E ela tá no vaso ou ela tá no chão? No chão, acho que no chão. No chão. A próxima, Caio, por favor, pode ir. 11 horas. Dessa cor é mais difícil, né? Ela é aquela, sempre tem é a pink, aquela bem pink que também é E ela é rasteirinha, né? menorzinha também. Essa não é aquela funcionária pública? A das 11 é tudo já está Conheço. Daí a funcionária, ela não decidia mesmo com a funcionária. Tem amarela. Mas o que interessa é que ela é nativa. Ela é nativa. Vamos lá, já está quase. Olha outra que eu achei que não fosse. A lindona lá, o lírio do Amazonas. Ele já apareceu na revista como planta do interior. Vamos ver lá, eu não sei que número que é, mas é entre os 50 e os 60 mais ou menos. Que dá para cultivar em espaços internos. Tá? É a planta das nossas avós que tinha na sala das nossas avós. Assim. Essa é uma
De quem é? Da Vera Contador. É, na varandinha. Olha a Marilis também. Nossa, que maravilhosa. Também. Que lindo essa A Marilis aí gosta de ficar feliz que ela tem na folheira. Mais uma, Karen. Mais uma Catleia, labiata. Vera. Lindona também, né? Olha um sítio também nativo. Chuva de ouro, né? É, isso. E essa é uma mini? É uma micro. Ela dá a flor em cima da folha. Olha só que bonitinho. Também nativa. É, deve ser assim, né? Assim, ó. Agora o Jardim da Neve. Samambaias, begônias e etc. O Jardim da Neve é uma mata atlântica. Verdade. Begônia reniformes. Ela está sempre formada, sempre comprando. Begônia espécie. Que Lindas, né? Lindas. Também bem adaptadas ao ambiente, né? Elas estão embaixo. Apareceu na primeira foto aquela galeria, aquele balcão, né? Que é no primeiro andar, e essas begônias estão na parte de baixo. Pegam o solzinho da manhã e depois sombra. Tá? Olha só a variedade. Muito lindas. E todas nativas. Então, dá para pôr no vaso, dá para pôr no chão, como ai meu Deus, eu estou nessa fase de esquecer nome. Eu também assim. Daqui a pouco ela menina, nossa amiga. Se lembra? Que tem suculentas, a malha, ela tem umas begônias assim que é no chão. E aquela pitadinha que você sempre traz as mudas, aquela também vai bem no chão. Mas essas essa são não muito. é nativa, sabia? Nossa! A minha não é nativa. Olha! Nem todas begônias São nativas, olha aí. Todas begônias. Agora, essas aqui não dá para pôr no chão, né? Porque são raras, são garimpadas, são... Mas essas não são tão raras, né, Mete? Não? Não são tão raras. Tem algumas mais raras, sim. Mas a maioria não. E são fáceis de cultivar. E depois fazer uma muda, né? Se for o caso. Aí a Neta explica. Tem uma reportagem das begônias. Sim, acho que em capa, inclusive, né? É. Pode passar? Olha o peixinho, que é bonitinho também, né? Essa foi você que pôs, né? Essas são, eu não coloquei... Da América do Sul e do Brasil. Então, agora nós estamos no Jardim da Denise Lobo. Tá. Olha lá, Atrai polinizadores. olha lá o beija-flor ali, se fartando com a florzinha. De quem será que é? Nem nós somos nativos. Eu sou filha dele, não. É de alguém que não dá. Ela tem um biquinho assim, né? Ela tem uma coisinha fechadinha que daí onde o beija-flor está. A folhinha sempre lustrosa, assim, e durinha. É lindo, né? E também pode, né? Pode aplicar um pouquinho. Pode passar, por favor. Olha lá, ó. Essa é, Denise, nos fale um pouco sobre ela. Essa daí também, a Duranta, ela também é da América do Sul, do Brasil, principalmente ela é muito encontrada na Mata Atlântica e no Cerrado. E ela aí só estão as borboletas, mas ela atrai as nativas e as abelhinhas também com ferrão, as mamangavas, ela é extremamente atrativa para polinizadores. Beija-flor também, não tem foto aí, mas os beija-flores adoram também. Que tamanho que ela fica? Não, ela é alta, é um arbusto, mas é um arbusto alto. Nunca vi essa mulher. É muito linda. E ela é também chamada de pingo de ouro,
porque mais no final do ano ela dá uns frutinhos amarelinhos. Também é chamada de pingo de ouro que cresce, que você não podou e que era redondo. Ele é desse tamanho. Isso. Ele é desse tamanho porque você manda podar todo ano. Todo ano a bolinha amarela. Daí você esquece. Cresce. Fica E atrai essas borboletas lindas. E daí você poda, daí você não vem aflorar. É verdade. Não, eu Por isso que eu podo não muito conhecia a pouco. flor, porque eu nunca vi granito. Eu só vi as bolinhas amarelinhas. Flor do carinho. Vamos lá, carinho. A lantana também. Nossa, bom, essa a gente vê nas estradas por aí, né? Quando a gente vai assim para o interior mesmo, assim, né? As estradas de chão do lado daqueles barrancos, assim, de vez em quando já Ela restinga. E ali é um sabiá que também gosta dos frutinhos dela. Olha que bonitinho. E é linda, né? Tem de muitas cores, né? A florzinha, né? Ou cachinho, na verdade, com as florzinhas, né? Maravilhosa. E agora tem umas meio rasteiras também. Amarelas, principalmente. Santa Catarina você acha muito. Pode passar. Essa é de gladênia também, nossa. Também nossa. Tem essas duas cores e tem aquele fúcsia, né? Bem bonito. Essa que eu tenho. Tem rosa. Essa é A a Marisa gosta preta. de ganhou uma vez, ou ela levou uma vez no final de ano, uma de gladênia. Aquela Rosa assim mesmo. Tem uma mutinha, inclusive, se alguém quiser. Pode passar. Olhem aqui, ó. Mais duas que são nossas. Mais duas, ó. Uma Butilon, que tem lá no estacionamento da Padaria América, que é lindo. Subindo a Martim Afonso do lado esquerdo, assim, depois que a gente passa, quase chegando no topo ali da Euclides da Cunha também, tem um pé lindo lá. E a outra que é aquela bonitinha que tinha aqui aqui no meio da semana, que é perene, e assim para colocar numa floreirinha estreita, porque o pezinho é pequenininho, né? Ela não é muito, fica os pezinhos assim, então a floreirinha fica cheia, fica a coisinha mais bonitinha. Só que ela não desaparece? Desaparece. Desaparece. Não, Mas ela nasce de novo, na né? minha casa tá assim. Direto. Mas é Eu também não. olha o botãozinho, que é. Mas eu acho ela uma casa. Pode passar, Karine, por favor. Bom, eu acho. Mas tem mais, né? Tem Pessoal, a gente poderia ficar A semana inteira. a semana inteira. Não, eu acho que o mês inteiro. As orquídeas, a gente colocou, né, uma amostra, mas vocês sabem que tem muitas nativas, né? Vocês sabem que tem muita bromélia. E pronto, já vai dizer fazer lá. Nós já tínhamos mostrado. Já tinha colocado no seu. Consegue mostrar tudo. Mas antes dela, enquanto a Karen procura, que nós já estamos lá na hora, eu queria dizer para vocês, o que a Marilda juntou, os da Jussara, os da Eliette, os da Vera Contador, os da Anete, as plantas de cada uma, vocês percebem, nós temos, acho que 50 slides mais ou menos. Cada um, quantos? 38. Então, cada um com uma nativa, certo? E como eu fui mostrando para vocês as que eu conheço, né? Tá? Ou comentando com vocês, a mais baixinha, a mais altinha, a que dá para fazer maciço, aquela que cresce e cai penduradinha, dá para fazer um jardim só de nativas. Dá? Com tudo isso que a gente viu aqui, né? Sabe? Agora é alguma coisa assim, como a Marilda estava me dizendo, aquilo que você fez, isso que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão, ninguém quer fazer a cabeça de ninguém, ao contrário, né?
Isso aí. Há também envolvido aqui uma questão de gosto, né? Cada uma tem o seu gosto, cada uma tem o seu jardim particular, questão de sombra, questão de sol, jardim plano, jardim com elevação, jardim corredor ao lado da casa. Então, tudo isso regula para você fazer uma escolha. Sim. De repente, uma nativa, ali dentro daquele espaço que você tem, ou todas nativas, se você quiser deixar 100% nativa, não vai rolar. Tá? Olha aqui, essa aqui é uma fala para a gente refletir. Plantar espécies nativas no seu jardim é uma escolha que traz diversos benefícios ambientais, econômicos e estéticos. Ambientais, a questão dessas plantas estarem no seu bioma, preservarem a biodiversidade daquele lugar, né? Certo? Econômicos, porque elas são mais fáceis de encontrar, né? Então, o transporte, digamos, daqui ali da Agapantos ou da onde, ali de Santa Felicidade até em casa, né? Ou vem também de São Paulo até o Garden, né? Porque às vezes eles não produzem ali, né? Fácil de encomendar também, né? Nós trocamos as mudas, porque todas nós, eu não tenho, né? Mas a maioria de vocês tem, para trocar, inclusive, né? Sempre aparece uma ou outra aqui, né? O gengibre, por exemplo, apareceu aí outro dia, tinha bastante, né? Que a Lidiane trouxe, né? E estéticos também, é possível a gente trabalhar com tudo isso, né? Que nós temos cores, texturas, alturas, e tudo que vocês viram nessa pequena amostra que nós fizemos. Nós temos tantos jardins aqui, imagine o que não deve ter por aí, né? Nesses jardins de vocês. O IP também não é nosso? Mas acho que hoje era só plantinha. Só assim, de jardim. Não, vamos trabalhar com nossa em Curitiba, tem um monte. Em Curitiba, onde o clima subtropical úmido favorece a biodiversidade, essa prática é especialmente vantajosa. Porque nós vamos ter plantas que são daqui, que não vão sofrer tanto com o clima, né? E muitas vezes com a variação desse clima que a gente tem, né? Tá? E vão vicejar, vão ficar bonitinhos. É isso, cara? É isso. Olha lá, benefício de cultivar espécies nativas. Adaptação, acho que já conversamos, já falamos isso, né? Mas vamos lá, assim, sistematizar. Adaptação ao clima e solos locais, promoção da biodiversidade também, né, local, resistência a pragas e doenças, ó, isso é bem importante, né? Porque elas estão muito acostumadas ali, né? Certo? Ali, então, quando tem uma plantinha nova, a lagarta, né, vai experimentar, né? Não sei se funciona exatamente assim, mas, né? Conservação dos recursos. Aliás, você também já aprendeu a cuidar das pragas e doenças que existem ali, né? Não tem nada, pode até aparecer alguma coisa nova, né? Que a gente não conheça, mas a maioria nós conhecemos. De lidar com elas e de ouvir as colegas falarem, de pesquisar, né? Sabe? Então a gente sabe lidar com as pragas e as doenças que são as nossas ali, né? Tá. Conservação dos recursos naturais. Essas plantas ajudam na conservação da água e na melhoria da qualidade do solo, além de contribuírem para a redução da poluição e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Karen? Veja bem, é um 4 ali. Tudo que você tem que é nativo do seu local está super adaptado a tudo que o seu local tem. Sim. Certo? Então, é mais fácil você fazer uma mata ciliar com espécies nativas do que espécies exóticas. Porque ela já está acostumada com aquela água, com aquele pH, com aquele tipo de solo, com aquilo tudo, com aquela fauna ao redor, a flora ao redor. Então, toda vez que a gente usa espécies nativas, a gente facilita a conservação do local, porque é uma planta que já está adaptada, então ela vai crescer mais facilmente, ela vai usufruir melhor daquele ambiente onde ela está,
porque é um ambiente que ela já está acostumada. Se você traz alguma coisa de fora para fazer qualquer tipo de reflorestamento, a gente sabe o que acontece. Né? Pinos e eucalipto, a gente conhece, sabe como é. Eles vicejam loucamente e tomam lugar de tudo. Por quê? Porque eles não têm o inimigo natural. Eles têm condições de ambiente muito melhores do que a que estava no ambiente natural deles. Né? Então, acontecem coisas que facilitam a vida dessas exóticas, e essas exóticas sendo facilitadas, elas vão ocupar o lugar das nossas nativas, que estão super bem adaptadas. Então, se você pegar um pinus na tundra, ele vai levar 57 mil anos para ficar do tamanho que ele fica aqui em 2. Por quê? Porque a condição dele lá é essa. E a condição dele, pinus na tundra, é de fazer uma situação que as acículas que caem vão se decompor lentamente, vão criar um solo de um determinado jeito, que vai favorecer aquele fungo, aquele musgo, aquele mosquito, aquela abelha. Ele funciona ali. E aqui, para nós, ele faz um estrago, certo? Ele não é ruim por si, ele está mal posto. E aí ele faz coisas que ele não deve. Lá no lugar dele, ele é maravilhoso porque é o que ele precisa naquele lugar. E vice-versa. Tudo que a gente tem aqui que é nosso, que a gente planta, então vamos encher de lantana no meio do mato. Ela vai vicejar por si, né? Ela vai aparecer lá no meio, vai aparecer um ipê, vai aparecer as quaresmeiras todas na serra. Tudo isso faz com que aquele ambiente que favorece aquela planta favorece aquele ambiente. Então, o que a planta faz no seu local é melhorar o que o local tem, quando ela é daquele local. Ela simplifica a vida, as coisas acontecem como deve ser. Se é no seu jardim, você vai evitar muita coisa de manutenção, você não vai ter que adubar tanto, você não vai ter que cuidar tanto, porque ela está adaptada. Então, Curitiba tem solo ácido. Ok, bacana. Precisa ficar usando calcário para botar uma planta que veio lá da Europa, que o pH natural dela é 8. Nós temos 5,5, 6. Aí você traz a maravilhosa de lá e ela nunca fica linda. Porque, né? Ela não está ok no lugar. Lá ela está maravilhosa, aqui não muito. Aí a gente tem um esforço energético muito grande para fazer ela ficar linda. Se você pega a nativa, você faz com que aquele ambiente todo volte a ser o que ele sempre quis ser. Ele se expressa como ele gosta. Certo? Obrigada. E por último, alguém mais quer falar? E por último, a valorização da identidade local, né? Que a gente entende bem o que se trata, né? Exatamente. Cada local tem o seu valor, né? A sua diferença, a sua identidade, né? A Yara tem o cipó rosa, né? É nativo. E o cipó rosa e o cipó de São João também. Então, São João também é nativo. E todas essas plantas nativas, ainda tem uma coisa assim que é interessante, que talvez a gente não se dê muito conta, mas essas plantas marcam um tempo para nós. Então, quando você começa a observar, quando é que tem cipó de São João? Então, É o ano inteiro? Não é. É no frio. Agora, julho. Os antigos diziam assim: quando floresce o cipó de São João, não vem mais geada. Pode. Tem uns que já floresceram para ter casa? Sim, não. Os antigos, antes da mudança. Entendeu? Então, nos tempos um pouco mais antigos do que nós, o que eles verificavam? Floresceu São João. Não tem mais geada, posso plantar isso, aquilo, outro. Porque não vai mais geada. Então a natureza expressa esse tipo de coisa. E a gente, em observando, a gente começa a marcar o tempo e as condições para. Então, floresceu o São João, não vai ter mais geada. Hoje em dia não acontece, mas algumas outras plantas acontecem. Esse ano, não sei se alguém já foi para a praia, mas o que
tem de pinhão este ano, está um desaforo. É uma barraquinha do lado da outra. Nós estamos com muito pinhão esse ano. E a temporada do pinhão começou cedo esse ano. E ainda tem muito pinhão. Isso significa dizer que nos últimos 4 anos nós tivemos boas condições para que a pinha se desenvolvesse. Porque uma pinha leva 4 anos para ficar pronta. Só que elas caem mais cedo, porque eles estão muito pequenos. Então, Alguns, eu lá em casa maioria já não peguei uns caídos. Tem assim e tem assim. Eu tenho Tem um de pequenininho, todos. muito Mas Dona Valda sabe e ela sempre comenta, cada época do inverno tem o seu pinhão. Porque o pinhão não é só um. Tem o pequenininho, tem o médio, tem o grandão e cada um é numa época. Né? Não é ao longo do ano, ao longo do inverno, cada um tem sua época. Mas eu tô achando que tá caindo mais cedo, porque não chegou a crescer mais. Talvez sim, talvez não. Mas eles estão maduros. Estão maduros. Estão maduros. Tá estranho isso. Então essa condição faz com que a gente só colha pinhão de preferência caído. Porque ela leva 4 anos e se você faz e derruba a pinha de 3, ela não vai amadurecer e não vai dar pinhão. Essa é a minha preocupação pro ano que vem. Será que vai ter pinhão? Vai, talvez. Porque tá caindo muitos pequenos. Diga, Mal. O último é o caiuvá, que Que é é o o maior maior deles, tá? É o tardio. Ele é enorme de Pois grande. é. Ele não dá muito, mas as pinhas são grandes e os pinhões são enormes. Então ó, vejam como a natureza é inteligente e sábia, se a gente observa, né? Então, ó, no começo do inverno cai um monte, pequeno, tanto faz, todo mundo tem para comer. No fim, é os escolhidos, os maiores, é o resto, quem não comeu, vai comer o melhor. Vou esperar. Espere. Entendeu? E aí esse, muito possivelmente, é o que mais vai brotar. Porque é o último, é o que ficou mais bem nutrido, é o que ficou para o final, e talvez todo mundo já se fartou, e aquele talvez consiga proliferar mais. Ou não. Ou não. Porque daí ele demorou muito, e daí ele não consegue o tempo certo. E aí passou o inverno e ele não teve o frio que ele precisava para depois plantar. Então, a gente tem que observar essas coisas que marcam o tempo para nós. Todas essas plantas que são nativas, elas marcam o tempo para nós. E a gente começando a observar, a gente percebe. Eu esses dias tomei um susto, até esqueci de fotografar. Eu estou entrando em casa que eu olhei assim uma mancha branca. Mas olha, ponha branco. A árvore da margarida, florida, de um jeito que eu ainda não tinha visto. Aquela árvore da margarida. Ali, naquela tua região, eu vi outro Tem muito lá pro fino, mas eu tenho uma lá em casa. E ela floresce, não se vê uma única folha. E é maio. Ela é de maio. Ela é maio. Então toda vez que eu olho para ela, eu lembro da Dona Regina. Eu lembro dela porque a primeira vez que eu vi foi lá e eu gravei. Esta planta floresce em maio. Mas não é amarela? A minha é branca. Tem amarela e branca. Tem a amarela. A amarela é mais cor, né? Mas a amarela... Mas é isso, pessoal, então. Nós vamos voltar no assunto, daí falando sobre árvores, mas aí com uma palestra aí mais, né? Mais longa, mais detalhada. Muito por acaso, esta semana, passeando pelo meu YouTube, eu encontrei um canal, aqui achei, chama-se Guia da Floresta. E aí, este vídeo que eu vi chama-se Floresta de Araucária.
compartilhar este link com vocês lá no Palestras, porque ele faz uma observação a respeito do seguinte. A gente conhece os biomas. Nós fizemos, inclusive, palestras sobre biomas. Mas cada bioma é composto por pequenas unidades, às vezes. Então, a floresta de Araucária é uma unidade da Mata Atlântica. Certo? O bioma é Mata Atlântica. Então, por conta dessas pequeninas diferenciações, às vezes não adianta você falar bioma ou sobre o bioma. Então, a gente costuma, as pessoas estão fazendo mais definições. E aí ele fala sobre esta unidade fitogeográfica, não sei o quê, Mata Atlântica, que é nossa exclusiva, Mata de Araucária, desculpa, nossa exclusiva daqui do sul. E embora existam pinheiros em Minas e São Paulo, lá na Mantiqueira, não é esta unidade fitogeográfica, Mata de Araucária, que é uma floresta ombrófila mista. Floresta ombrófila mista é a nossa Mata de Araucária. Então eu vou compartilhar esse link que eu achei ele muito interessante, são meia hora de vídeo, assistam, porque ele fala coisas bastante interessantes. Tá bom? Tá bom. Obrigada.